Oi pessoal, meu nome é Verônica, eu vou falar com vocês hoje um pouco sobre estruturas celulares e tipo de bactérias. Existem duas classificações atualmente em relação a reinos e domínios. Tá? A classificação que existe ainda em muitos livros didáticos é essa, dos 5 reinos. Então, os reinos já conhecidos e um deles é o Monera. Dentro do reino Monera, a gente tem arqueobactérias e eubactérias. Tá? A classificação nova trabalha com domínios. Então, são 3 domínios: o domínio das eubactérias, o domínio Archaea e o Eukarya. Tá? Qual é a diferença de um para o outro? Esse domínio novo, ele trabalha melhor em relação à genética e à taxonomia de tudo que ele classifica. Tá? Mas a gente vai usar hoje o Monera, que é o mais tradicional. Então, a gente vai falar de arqueobactérias e eubactérias. Essa é uma estrutura básica, tá? E tudo que está aqui é relacionado aos 2 tipos de bactérias. O que está para cá, fímbria, mesossomo e flagelo, são estruturas relacionadas somente às eubactérias. As arqueobactérias, então, elas são seres que vivem em ambientes extremos, tá? E a maioria delas é quimiosintetizante, tá? Ambas são procariontes, o que significa que elas não têm nenhuma divisão em relação ao material genético delas e o citoplasma onde ele se encontra, tá? A gente não tem a presença de envelope nuclear, que também é chamado de carioteca ainda, tá bom? Então vamos lá. Citoplasma é comum às duas, membrana plasmática, aqui representada em vermelha, essa invaginação é exclusiva das eubactérias. DNA, o DNA de bactérias é sempre circular, tá? E nesse caso ele é único, ele não tem fita dupla, tá? Ribossomos e parede celular. A parede celular, ela é também comum às duas, tá? E é a composição dessa parede que vai ajudar, que é usada para separar uma arqueobactéria de uma eubactéria, entre outros detalhes. A parede celular das arqueobactérias é composta de proteínas, glicoproteínas e polissacarídeos. A parede celular das eubactérias é composta de peptídeo-glicanos, que é uma substância diferenciada que não tem nada a ver com essas aqui, tá bom? As cianobactérias, elas são como se fosse um subgrupo das eubactérias. Elas são capazes de fazer fotossíntese mesmo sem apresentar cloroplastos. Lembre-se que cloroplastos são organelas membranosas que apresentam, então, dupla membrana nesse caso. Como a gente está falando de um organismo que não tem divisão no material genético dele, separação entre o material genético e o citoplasma, ele também não pode ter uma organela membranosa, tá? Então, como elas realizam essa fotossíntese? Elas têm na membrana delas pigmentos que realizam esse processo, tá? Então, as eubactérias, elas têm fímbria. Fímbria é uma estrutura numerosa, bem menor do que o flagelo, tá? Ela é oca e ela tem 2 funções. A primeira função é passar o material genético de uma bactéria para outra quando está acontecendo conjugação. Conjugação é quando o material genético de uma bactéria passa para outra e existe uma mistura, tá? A fímbria é pela fímbria, então, que isso acontece. A outra função dela é aderir ao substrato, tá? O mesossomo ajuda na divisão por bipartição da célula. E o flagelo está relacionado principalmente com o movimento. O único detalhe é que esse flagelo tem uma composição muito diferente da composição dos flagelos dos eucariontes, tá? Que ele é uma proteína que não é equivalente às estruturas encontradas no flagelo dos procariontes, tá? Então, o que é essencial lembrar aqui? Da parede celular das duas, isso cai muito no vestibular e é o que realmente diferencia um grupo do outro. Lembrar que as arqueobactérias geralmente vivem em ambientes extremos, tá? E são quimiosintetizantes. As eubactérias têm um modo de vida diversificado, bem como a forma como elas obtêm energia e nutrientes. Elas são, às vezes, heterótrofas, às vezes autótrofas, isso varia
de acordo com a bactéria, tá? E que as cianobactérias realizam fotossíntese sem ter cloroplastos. Bom, pessoal, é isso. Até a próxima.